Você consegue fazer a Débora cantar bem? Ah, essa é Eu ótima. consigo, eu consigo fazer ela acreditar que canta bem. Ah, eu acreditar que eu canto bem. Nossa Ela já Senhora. Aí faz se ela isso. vai, aí se ela vai cantar bem, eu não sei. Ela já faz isso. Olha Você só, quer ver, ó? gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Fecha os olhos, relaxa, mais fundo. Volta àquele estado que você estava antes. E a partir de agora, toda vez que você fala cantando. 3, 2, 1. Olhos abertos. Nossa, aqui fica bem. Fica mais ou menos quantos quilômetros de Taguatinga? Ah, fica muito pertinho. É mais de 50 quilômetros, não? Não, é muito menos. Tipo uns 30? Bem menos. Qual que é o nome do podcast? Join Podcast. Você quer fazer alguma pergunta pra ela? Aí já dá uma intro, pô. Aí já fizemos uma intro aqui. E Quer aí, ver, ó? Débora? E aí, Débora, o que você quer falar pro Henrique, que vai assistir esse podcast aqui? Que nós temos um jingle do Join Podcast. E a partir de agora, quer ver? 1, 2, 3. Durma, fecha os olhos e volta para aquele estado. E a partir de agora, você lembra daquela crise de riso que você teve há algum dia. E foi uma crise de riso muito forte. Você queria falar alguma coisa importante, mas você não conseguia segurar o riso. E aquele riso ficava vindo forte, você tentando se controlar, mas quanto mais você tentava, mais difícil ficava. E você não conseguia parar de rir. O tempo todo rir. Quanto mais você tentava, mais força vinha, mais vontade de gargalhar ficava. 1, 2, 3. Vamos lá, podemos continuar? Tá. Mas por quê? Eu não vou conseguir parar de rir. Como assim? E vai ficando cada vez mais forte. Cara, cancela o podcast. E vai aumentando, aumentando, aumentando mais e mais. Cada vez que eu estralo, vai ficar mais forte. E na hora que eu bato uma palma, a vontade some. E agora? Vamos continuar? Você percebe como é instantâneo? É. É legal, eu não sei se a câmera pegou aqui, mas na hora que eu bati a palma, a fisionomia dela para na hora. Foi tipo o Thaís do Sim, BBB, muda, né? né? Na hora, na hora. É fantástico, porque é fisiológico. Não é uma coisa que a pessoa, por exemplo, teria condição de fingir. Nas apresentações de rua, eu costumo olhar muito essa parte fisiológica para perceber se a pessoa não tá me enganando. Uhum, Tipo, vamos ali enganar o tio da hipnose. uhum, Aí teve um caso que me chamou muita atenção, eu coloquei até no Instagram. uhum. Foi uma pessoa que tava tendo uma alucinação visual. Ela tava vendo uma cantora que ela gostava. E aí, na hora que ela tava vendo essa outra pessoa, eu filmei bem perto dos olhos dela. A pupila dela tava dilatada, igual quando a gente vai no oftalmologista, que a pupila fica grandona. Tava desse jeito aí na câmera, pegou bem. Eu falei, olha, isso aqui é uma prova de que ela não tá fingindo. De que ela realmente tá tendo uma experiência fora da realidade comum dela. E aí eu gosto muito de perceber isso. Aqui eu percebi as suas microexpressões. Você tava descontrolado, já tava ficando um pouco nervoso, que você queria se controlar, não conseguia. Na hora que eu bati a palma, você ficou completamente séria. Isso é muito legal. Não, e esse lance da risada e de falar assim, ah, uma risada. Hoje, sabe o que, que eu tava rindo, Caseiro? Do que eu te contei hoje. Que um amigo meu me mandou mensagem lá e eu tava atendendo e me deu uma crise de riso. E eu realmente ri igual, porque eu dei uma crise de riso no consultório, ou seja, eu não podia rir. Isso Isso acontece é às vezes. muito. Na minha cabeça, a hipnose era uma coisa assim, que você não lembrava do que você fazia. E assim, acabou, era outro mundo e Isso acabou. Eu não acontece, sabia. isso Não acontece imaginava isso. quando o hipnoterapeuta não explica bem o processo. Ah, Isso acontece muito, por exemplo, em alguns tipos de hipnose, como a hipnose não verbal. Se a uhum, pessoa, claro que hoje em dia todo mundo tem essa questão de explicar, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo. uhum, Não tem mais tanto isso, mas em algumas demonstrações que as pessoas levavam mais pro lado mais do misticismo, aí tinha essa questão de gerar mais expectativa através da dúvida, do desconhecido. E hoje em dia a gente não quer mais isso. Hoje em dia a gente quer uma hipnose mais é, amostra, para a uhum, pessoa saber o que ela está fazendo. Uma das coisas que eu fiz assim que eu comecei a trabalhar com hipnose foi analisar, por exemplo, dentro do contexto bíblico, né? uhum. Eu pensei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa a ver contra? E aí eu fui lá, pesquisei, pesquisei, pesquisei. E aí o que eu descobri é que a Bíblia, ela não... Todo o conhecimento da Bíblia, ele gira em torno
de você não valorizar o que é oculto, valorizar o que é verdade. Tudo Uhum. aquilo que é oculto não é bom. Tudo aquilo que tem luz, que tem a verdade, é válido. Então, como a hipnose a gente sabe o que é, sabe o que acontece, sabe quais são os limites, o que dá para fazer, o que não dá, aí ela tá dentro do conhecimento, tá dentro da luz da verdade. E não fora ou alguma coisa oculta. É, e tudo também tá no seu subconsciente, então não tem como você, né? Isso. E assim, tem algumas coisas da hipnose que são bem diferentes, né? Por exemplo, teve uma história que eu tive num. Daqui a pouco a gente vai um pouco pra clínica, que agora eu tô falando só de demonstração de rua, né? Eu tava hipnotizando uma garotinha de. Acho que ela devia ter uns 5 anos. Foi lá no Tagua Park ou foi no Parque de Águas Claras? E aí, de repente, ela teve uma regressão de idade espontânea. E assim, eu trabalho com a regressão de idade, onde a pessoa volta na infância, em algum evento que aconteceu, e a gente ressignifica tudo aquilo. Só que nesse momento ela não teve uma regressão de idade, ela teve uma regressão de vidas passadas espontânea. E os pais dela estavam lá na frente vendo. Então ela tinha alguma demanda que ela queria ressignificar Uhum. de supostamente uma vida passada. E dentro da psicoterapia a gente não admite que existam vidas passadas e também não nega que tenham vidas passadas, mas que isso é um conteúdo que a gente pode acolher e trabalhar. Por exemplo, se eu acredito que eu fui uma mulher que foi estuprada em uma vida passada, eu posso carregar esse trauma como se isso tivesse acontecido na minha vida agora. Isso causar algum transtorno igual uma pessoa que foi realmente passou por um abuso. E aí eu pego e trabalho isso dentro da terapia. Claro que a gente tem que respeitar muitas crenças, por exemplo, se a pessoa é de uma religião que não permite ou não acredita nesse tipo de coisa, eu jamais vou propor esse tipo de tratamento. Geralmente as pessoas que querem fazer esse tipo de tratamento que envolve vidas passadas, elas já me procuram com essa demanda. Você É faz isso que eu ia perguntar, se já te procuram. já. Às vezes isso acontece espontaneamente, mas eu explico para a pessoa. Isso não prova e nem desqualifica a possibilidade que exista ou não. Por exemplo, mais para frente eu vou iniciar um curso que é de auto-hipnose regressiva, onde a própria pessoa faz algumas partes do tratamento sozinha. E E aí é se ela... possível? Oi? E é possível? Sim, eu fiz isso uma vez, uma vez não, já fiz várias vezes. Até a minha psicóloga, ela fala, como é que você consegue fazer essas coisas? Porque não são muitas pessoas que fazem a auto-hipnose regressiva, né? Por isso que eu quero criar, eu estou já montando um curso sobre isso. E aí, essa primeira regressão que eu fiz, veio a imagem de um lobo. Como se em outra encarnação eu fosse um lobo. Uhum. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, será que eu fui um lobo? O que será que isso quer dizer? E aí eu fui refletindo sobre aquilo. E eu percebi que aquilo tinha a ver com a minha característica de ser muito introspectivo. De não querer tanto assim ser expansivo. Como... Na escola, por exemplo, eu era aquele cara que observava tudo, mas que não ficava me relacionando lá com todo mundo. Eu era mais fechado. Às vezes eu tinha 2, 3 amigos e pronto. Conhecia todo mundo, mas amigo mesmo, próximo, eu era um pouquinho mais fechado. Ah, E aí eu comecei a perceber, bom, pode ser isso. Pode ser essa questão de esse arquétipo aí do lobo solitário. Talvez eu precise trabalhar mais em mim essa questão de ser mais social. E aí eu comecei a trabalhar isso. E aí nunca mais apareceu, por exemplo, esse tipo de imagem ou de comunicação do inconsciente. Apareceram outras questões. Então, assim, para mim, como eu não tenho essa crença forte, eu até acredito um pouco, mas eu não tenho essa crença tão voltada para esse lado, não foi algo tão expressivo para mim. Mas tem algumas pessoas que realmente relatam coisas incríveis.